Queridos ouvintes, amigos da psicanálise, estamos de volta e agora para continuar o nosso assunto sobre amor, rupturas, elaborações do amargo fel. Nós estamos falando de desligamento, uma ruptura que seria perda, afastamento. E eu deixei uma pergunta para ser respondida: o que você pode mudar? O que cabe a você, a mim? O que a gente pode fazer? Enfim, tomar uma atitude positiva frente à situação. Podemos começar daí. Veja que pode ser assim uma oportunidade de aprimorar seu eu, ao invés de generalizar a experiência. A pessoa vive outras coisas. Como ouvimos por aí, tem vida lá fora. Você não é só o término de um relacionamento. Você é bem mais que isso. Inclusive, seu relacionamento teve muitas coisas positivas. E não é porque terminou que ele deu errado. Pelo contrário, ele deu certo até ali. Tem que saber expressar pensamentos justos. Todos têm méritos e valores. Nós não podemos negligenciar o valor do outro. E também o nosso valor. Ou o valor da própria relação em si para ambos. Tudo depende de como você olha e a partir de agora é só você. E essa pode ser uma jornada de deliciosa autodescoberta, se você assim se permitir. Faz parte sofrer? Faz. Mas também é importante aceitar o fim para que tudo flua melhor. Porque vai passar. Ficar preso ao passado só te trará mais sofrimento, pois a vida é agora. E que foi não pode ser mudado. Nós não podemos mudar fora de nós, nós só podemos mudar o que nós internalizamos das situações. É aquela velha história, não adianta chorar pelo leite derramado. Você só pode mudar o seu presente, o que, consequentemente, mudará seu futuro. Então, ressignifique suas experiências, afinal a sua vida continua. Apesar desse relacionamento, desse término, das pessoas que vêm e vão, e não existe motivo para se sentir menos por isso, o que passou não pode ser determinante até que você dê um significado justo para tudo. Agora, caso o sofrimento seja muito intenso, não hesite em procurar uma ajuda profissional. Busque alguém, querido, não sofra sozinho. Busque alguém para te auxiliar esse processo de elaboração, de reencontro consigo mesmo. Afinal, é importante lembrar, você já existia antes daquela pessoa e vai continuar existindo depois. A ruptura de uma relação amorosa demanda um trabalho psíquico sério. Chamo de a travessia de um processo de luto, onde as questões referentes à subjetividade de cada parceiro precisam ser elaboradas. A dor é para um, também demanda no outro, só que cada um sente a sua maneira. A dificuldade de superar o ressentimento desse término, de uma relação amorosa, enfim, principalmente nas relações funcionais, confirma novamente a indiferenciação. Eu, o outro, e a perda vivida como uma perda de si mesmo. O ego ideal projetado no outro como tentativa de evitar a angústia do desamparo e recriar o estado de onipotência infantil provoca o aprisionamento do parceiro. A relação se mantém enquanto ambos correspondem ao que deles se espera e é ameaçada quando a ilusão se rompe. Em diversas situações, observamos que a incapacidade de elaborar a ferida narcísica decorrente de um fim de uma relação pode dificultar que cada parceiro assuma sua parte de responsabilidade na história que vinha sendo conjuntamente escrita. Porque até então ali estariam vivendo algumas coisas juntos, produzindo junto, criando junto. A dor só pode ser vivida pela culpabilização. É culpando o outro. Cada um assumindo posições extremadas, peso a uma lógica binária na qual só existem o bom e o mal, o inocente e o culpado, a vítima e o algoz. Vale uma reflexão de que você tem feito do outro o que carrega dentro de você, do que você tem feito
com você do que você tem feito com essa história que não tem como apagar, ela existe. Como o amor é um tema muito presente na história da humanidade, é comum escutar, né, ver casais, famílias, amigos dizendo e vivendo o amor, cada um na sua forma, né? Não imaginava que pudesse ser tão difícil falar sobre ele, mas é. Em meio a tantas definições, eu me pergunto se tudo aquilo que se diz por aí a respeito do amor nas ruas, televisão, livros, teatros, obra de arte, canções, filmes, inúmeras possibilidades, se isso tudo é suficiente. Será mesmo o amor que eles andam definindo por aí? Não estaríamos perdendo algo muito valioso nesse excesso de conceitos e opiniões sobre o amor e correndo o risco de afogá-lo em um mar de definições e sentimentalismos banais, sem sentido? Muitos poetas, artistas, intelectuais tentaram dar nomes ao amor. Espalhados pelo mundo e ao longo do tempo, muitos de nós ainda tentam. Vamos continuar tentando. Encarar essa missão. Quem sabe um dia a gente encontra um acerto para o amor. Mas talvez a única conclusão diante de milhares de tentativas e seus belíssimos e diversos resultados seja de que não existe definição única, definitiva e exclusiva para o amor. O amor talvez não seja um. Então, palavras, gestos, imagens, sons, cheiros, nenhum sentido explica sozinho o amor. A única forma de o entendermos é com todo o nosso ser. Eu acredito que é se abrindo mesmo, é sentindo, cada um à sua maneira. A vontade imensa, quase desesperada em entender esse sentimento tão complexo, revela belas produções líricas, artísticas e mesmo filosóficas, estão aí espalhadas pelo mundo afora. Por outro lado, traz à tona também a criação de fórmulas e receitas mágicas para que se encontre a tão esperada alma gêmea, que não existe o par perfeito, a parte que falta, o que completa. Será? Existe ou não? Queridos, nós somos incompletos. Entender as nuances do amor fica em segundo plano. O importante para a maioria das pessoas é encontrar a tal parte faltante, né? A metade da laranja. E o mais rapidamente possível, o que mais dissemina em nossa sociedade são essas fórmulas para se encontrar um amor e, por fim, a solidão. É famosa solidão. Também vale uma reflexão do que é solidão, do que é sentir solidão ou estar em solidão. Porque, falando em completude, me veio à cabeça Platão. A fonte desse mito da incompletude dos seres que apenas no amor podem se sentir completos. Tem um trecho de uma história de Platão, o banquete, e nesse texto 7 pessoas louvam o deus Eros e interpretam o amor à sua maneira. Tá aí um exemplo sólido. Em determinado momento, Aristófanes, que ocupa um dos mais belos trechos do livro, conta que cada um dos seres no início dos tempos era feliz e completo. Olha isso. Um dia, porém, esse grupo despertou a fúria de Zeus, que dividiu cada um dos seres pela metade como uma forma de castigo. Se sentiam completos, e aí, como ficou? Aí o texto fala cortadas, e restariam as partes divididas procurar a sua outra metade perdida. Então, eles teriam ali uma missão. Só que até que essa missão fosse cumprida, o percurso seria longo, árduo, de repente, feroz. Seria um percurso de aprendizado. O risco deles morrerem de tristeza, incompletude, em caso de insucesso, pode ser visto ainda nos dias de hoje, sabia? Afinal, qual é o peso da frustração? De não encontrarmos a nossa tão famosa cara metade, de não encontrarmos a nossa companhia ideal, o companheiro. Quem está sozinho pode pensar nisso. Tudo tem um preço. Qual que é o peso desse preço?
Não importa muito o nome dado às metades incompletas, mas que o conceito de felicidade atrelado ao encontro amoroso é encarado como a cura de todos os males para homens e mulheres, independente de suas escolhas, né? Independente de suas escolhas. É o que se crê. A essa altura, já podemos entender a origem do peso emocional de nossas escolhas amorosas e a expectativa que criamos ao chamar alguém de metade faltante. Transferimos uma responsabilidade muito grande para outra pessoa, a de nos fazer feliz. É certo isso? Transferir essa responsabilidade de uma outra pessoa? Já não basta a culpa, ainda tem essa responsabilidade de nos fazer feliz. Só que a gente não para pensar que a responsabilidade que delegamos é a que nós temos também, porque é uma troca. Então vale também refletir se isso é certo, se é o outro que tem que te fazer feliz e vice-versa. Durante séculos, fomos ensinados a buscar a felicidade na companhia de outra pessoa. E esse ideal tem se revelado atemporal, vai perpetuando por aí. Não quero com isso diminuir a importância do amor, muito menos negar que estar apaixonado, ter um companheiro transforma nosso dia a dia e tudo ao redor. Claro que isso aí envolve o ser humano numa trama, por muitas vezes gostosa, né? Desafiadora. É lógico, nós não podemos negar que atrás de muitos desses sentimentos podem surgir até mesmo um verdadeiro amor. Ser capturado pelo amor é a maior alegria que um ser humano pode sentir na vida. Eu falo capturado porque não é por aí que nós encontramos um amor de verdade, né? Ele tem que ser conquistado e ele tem que ser cultivado para ele poder continuar com a mesma intensidade. A gente é fisgado mesmo por um amor absoluto. Mas é importante deixar claro que há tanto peso na expectativa de encontrarmos um amor que nos complete, que muitas vezes nos esquecemos do sofrimento que o rompimento de uma relação pode representar. De repente seria por questão dos valores que damos, né? A intensidade, na verdade, do valor que damos. Estamos todos sujeitos a, de repente, ver toda a alegria que sentimos, todo o bem que fizemos e recebemos, tornar-se um amargo fel. E aí é preciso fazer uma elaboração desse luto, porque essa ruptura, esse desligamento, essa perda, essa ausência irá deixar uma lacuna. O tamanho dessa lacuna? Só você dirá, com seus mecanismos de defesa, com a sua resiliência alcançada até ali. O momento que você está passando ou que você vivenciará será determinante para o que você viverá depois. Então, o que você carrega como história vai implicar no seu sucesso ou no seu insucesso. Depende da maneira como você vai lidar com tudo. Mas, felizmente, a irreversibilidade é apenas uma sensação e a dor passa. Eu costumo dizer que se os momentos felizes passam, os momentos desagradáveis com certeza passarão. Para o psicanalista Juan Nasio, o enlutado desinveste energia na representação do amado aos poucos e retira o excesso de afeto que existia nele. Por isso, o luto é importante. É um caminho de volta, é uma desconstrução. As pessoas estão aumentando o sofrimento porque querem desprezar o luto. É como se o luto não tivesse a mínima importância. Não faça isso, querido. O sofrimento não pode durar para sempre. O processo do luto desemboca numa espécie de desamor em relação àquele que se perdeu, para que no futuro se possa amá-lo de outra forma. Olha a importância da elaboração do luto. Os estágios devem ser respeitados. Em qualquer que seja o caso, a saúde psíquica se consolida na capacidade de estabelecer novos laços
E investir em outras possibilidades amorosas com o passar do tempo, por que não? Você merece ser feliz. Todos nós merecemos. Sabemos que nem todos os casos de luto são superados da forma tranquila, sendo necessário fazermos algumas distinções. Denominamos os casos de luto patológico como melancolia. A grande diferença entre um e outro, para Freud, é que enquanto no luto o mundo se torna vazio e inexpressivo, nos casos melancólicos, a pessoa que perdeu o objeto amado é que sente vazia e inexpressiva. Puxa vida! Assim temos reações opostas na forma de lidar com a dor, com a recuperação da autoestima e com a possibilidade de investir amorosamente em novos objetos, novas relações que trazem confiança e segurança. É preciso estar atento, pois a melancolia é um luto que não passa sozinho, precisa de ajuda. Nos casos dos rompimentos amorosos, o processo analítico pode ajudar a pessoa a substituir a representação mítica da busca pela metade faltante por um processo de procura da parte perdida em si mesmo. Dentro de nós está toda a resposta. Acredito que a análise seja aconselhável para quem está em processo de luto e imprescindível para os casos melancólicos. Inevitavelmente passamos por muitas fases de luto na vida. E na melhor das hipóteses, esse processo pode representar um convite para nos repensarmos, reinvestirmos em nossas energias e olharmos de forma diferente para nós mesmos. Olha que grande esperança! O tempo vai passando e um dia o período difícil fica para trás. O mais importante é que, como diz a sabedoria popular por aí, a vida, querido, continua. A vida ela está aí para ser vivida. Existe algo mais a ser vivido. O que a gente precisa é se oportunizar. Abrir a mente para o novo. Esse novo desconhecido, mas que vale a pena. Encerro com as palavras de Jacques Miller. Já que todas as buscas, cedo ou tarde, acabam se voltando para nós mesmos. Amar verdadeiramente alguém é acreditar que ao amá-lo se alcançará uma verdade sobre si mesmo. Ama-se aquele que conserva a resposta ou uma resposta à nossa questão. Quem sou eu? Pois quem é você? Quem é você eu não posso dizer. Só você. Quem sou eu? Cabe a mim. Me conhecer todos os dias. E a você, só você saberá dizer. Ai, que delícia de tema de hoje. Olha, então, faça você uma grande história, uma jornada do conhecimento da sua própria história. Faça você um autor digno de escrever todas as linhas que compõem o livro da sua vida. Não abra mão de se fazer feliz. Não espere grandes coisas fora de você, pois grandes coisas estão dentro de você, especialmente para você. Um grande abraço, queridos amigos da Psicanálise. Encontro com você na próxima semana, no mesmo horário. Até o próximo encontro.